Quem tem te controlado? Quem tem liderado a sua vida? Quem você tem ouvido? Nós vamos falar hoje sobre um assunto que é bastante importante. O título da nossa mensagem diz: Cuidado com o que você ouve. Então, para iniciar essa mensagem, tenho 3 perguntas para você. Quem tem te controlado? Eu quero que você ouça cada uma e reflita aí na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina. Quem tem te controlado? Quem tem liderado a sua vida? Quem você tem ouvido? Nós não podemos cair naquele erro de adolescente, sabe? De achar que é sempre o dono da razão, o dono da verdade. Eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu estou fazendo, isso, aquilo outro. Todos nós somos controlados por alguma coisa. Somos guiados e direcionados por alguma coisa. Se Deus não estiver neste controle e nessa posição, se Deus não estiver sentado ali no ponto central da minha vida, naquele ponto de controle, alguma outra coisa estará sentada. Então, não se enganem, não achem, não, sou eu quem controlo, sou eu quem faço, sou eu quem asso, sou eu quem frito, sou eu quem pano, não. Todos nós somos influenciados por alguma coisa. Nós precisamos entender e discernir, saber o que é isso que tem nos controlado, o que é isso que tem nos dominado. Em 1 Coríntios 14, 10, diz: há muitas línguas. Em outra tradução diz: há muitas vozes diferentes neste mundo. E todas são excelentes para aqueles que as compreendem. Então, existem muitas vozes neste mundo. Muitas línguas neste mundo. Quando nós falamos sobre isso, não é literalmente o português, o inglês, o espanhol e nananá, não. Existem muitas coisas neste mundo, muitas vozes neste mundo que podem nos influenciar. E que o principal intuito delas, eu diria, que é nos influenciar de alguma forma, né? Nos direcionar de alguma maneira. E aí tem um detalhe muito importante nesse versículo, diz que todas são excelentes. Então, repitam isso comigo: todas são excelentes. Mais uma vez, todas são excelentes. Todas as vozes, todas as línguas são excelentes. Ah, mas até aquela que manda fazer algo errado, até aquela que me dá uma direção errada, sim. Todas são excelentes, até mesmo as erradas, porque as erradas estão te direcionando ao que não fazer. Quando você consegue entender e quando você consegue discernir, então você sabe, não, então isso aqui eu não posso fazer. Essa voz me serviu para eu não seguir nessa direção. Muitos de nós pegamos exemplos, olhamos até para os nossos pais, eu não preciso ir muito longe. Nós olhamos para os nossos pais. E olhando para os nossos pais, nós temos coisas que nós gostamos e nós temos coisas que nós não gostamos. Olhando para os nossos pais, existem coisas que nós
Queremos fazer igual, queremos ser igual, queremos seguir naquela direção, e existem coisas que não, eu não quero fazer isso aqui, eu não quero seguir nessa direção, não quero me comportar assim. Assim como eu posso olhar para uma pessoa que trabalha do meu lado e que está aqui do meu lado, no meu dia a dia, no meu convívio, e facilmente apontar ali coisas que eu não gosto, coisas que me incomodam. Então, de alguma forma é útil isso para mim, porque se me incomoda, então eu não posso ser. Então eu não posso seguir nessa direção. Então todas as vozes são excelentes. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com quem nos dá conselhos. Porque facilmente nós podemos mudar o nosso caminho, mudar o nosso trajeto, porque fomos dar ouvidos a um profeta velho. Não estou tirando isso da minha cabeça, nós vamos ler. Está na Bíblia. Nós temos que tomar muito cuidado com as vozes que nós ouvimos. Então, vamos pontuar isso aqui. Estou ouvindo um negócio aqui na minha cabeça, é literalmente isso? Não. Mas uma rede social tem muitas vozes ali. Um Instagram da vida tem muitas vozes ali. Um YouTube da vida tem muitas vozes ali. E dentro dessas plataformas você vai encontrar pessoas que apoiam totalmente um lado, outras que apoiam totalmente outro, umas que falam que A é certo, e aí vem a outra e diz que A está errado, que você tem que fazer B, e muitas vezes elas vão até te provando coisas. É igual a história do bendito ovo. Por um tempo o ovo é bom, o ovo funciona, coma ovo. Daqui a pouco o ovo não presta, você vai ter um problema sério de saúde se você comer ovo, passa longe do ovo. Aí dali um pouco come ovo, porque o ovo vai ser excelente para você. Então, assim como a própria medicina está o tempo todo oscilando, mudando, existem muitas vozes que estão nessas plataformas, né? Nessas coisas que nós, querendo ou não, consumimos, e que elas estão, sim, nos influenciando. Às vezes, eu estou lá simplesmente, inofensivamente, despretensiosamente, não sei nem se falei a palavra certa, mas acho que vocês entenderam. Estou ali rolando o feed do Instagram. Eu estou lendo, estou lá, estou olhando foto, olho coisa, olho vídeo e tal. Não, eu só estou descansando, é o momento para eu não pensar em nada, porque não precisa pensar para ficar rolando. Não, é o momento que eu tenho para distrair minha cabeça. Só que ali as pessoas postam o que elas querem, as pessoas mostram o que elas querem e ninguém tem problema. Todo mundo tem a vida perfeita. É perfeito, tem tudo perfeito. Eu posso olhar aquilo e desejar aquilo e querer aquilo, e aquilo não é a realidade. Quantas pessoas que eu já vi terem problemas sérios num casamento, por exemplo, porque estavam fissuradas em celebridade tal e estavam o tempo todo acompanhando no Instagram e acompanhando em story, acompanhando em coisa e se comparando que agora eu vou, né, me vestir igual. Se a gente não tomar cuidado, a gente já está falando igual. Não sei se vocês já tiveram a experiência de estarem junto de uma pessoa. Pode observar, vai passar um tempo, vocês vão começar a falar igual. Vão começar a usar as mesmas expressões, vão começar a se comunicar da mesma forma. Às vezes até um tique que a pessoa tem, daqui a pouquinho você está com o tique igual, você não tinha aquilo, mas você, de tanto conviver com aquela pessoa, de tanto estar com aquela pessoa, você pega aquilo, você acaba copiando aquilo, e tudo isso por quê? Porque nós somos uma esponja. Sabe a esponjinha de lavar louça? Você passa ela em qualquer lugar, ela não vai escolher o que ela vai absorver. Ela vai absorver onde você passar. Por isso que nós precisamos, eu vou voltar a falar, por isso que nós precisamos buscar do Senhor sabedoria. Para que eu tenha o discernimento e o entendimento das coisas que me influenciam.
e então saber me posicionar. E então saber falar sim ou não. Preciso tomar cuidado com as coisas que eu acompanho. Eu preciso tomar cuidado com as coisas que eu leio. Eu preciso tomar cuidado com os filmes que eu assisto. Porque eu posso facilmente, ainda fazem alguns cultos que eu ouvi, a pastora falando sobre, que a pastora Mariana falando sobre, que ela acho que viu um filme e ela viu um vídeo no Instagram, foi alguma coisa nesse sentido, e ali ela viu que o marido fez uma surpresa para a esposa, sabe aquele negócio de Hollywood? Cheio de frufru, aquela coisa bem fantasiosa. E ela quis ficar brava com o marido dela, isso há muitos anos atrás. Ela quis ficar brava porque ele não era romântico daquele jeito. Porque ele não fazia aquilo para ela. Só que dali um tempo, acho que foi até algo no Instagram, dali um tempo ela viu que aquele mesmo casal já estava divorciado, entendeu? Já estava separado. Então toda aquela fantasia, tudo aquilo não existia. Então consegue entender como nós podemos olhar coisas, olhar vídeos, olhar filmes e querer ter aquilo e aquilo não é verdade? Sabe a história da Cinderela, né? Que veio naquele cavalo branco, aquele negócio, né? Que vem e tal, e que salva, e enfim. Isso foi criado por Hollywood. Nós precisamos ter o nosso pé no chão e entender a verdade. E quando eu falo sobre você ter o pé no chão, você precisa achar o ponto de equilíbrio, porque aí às vezes entra naquele ponto, então não posso mais sonhar, não posso mais desejar, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Você precisa tomar muito cuidado com as coisas que você está dando ouvidos, porque essas coisas vão ter uma certa influência nas nossas vidas. As pessoas que eu ouço vão ter influência na minha vida. As coisas que eu assisto vão ter influência na minha vida, no meu comportamento, no meu jeito, no meu gosto, as coisas vão influenciar. Então, eu preciso tomar cuidado com a voz que eu decido ouvir. Aqui em Gênesis 3, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, uma voz, uma direção que a Eva decidiu ouvir, uma informação que ela não precisava ter, então trouxe um problema muito sério. O que a serpente estava falando era verdade? Era. Você comer do fruto é óbvio, você vai conhecer o bem, você vai conhecer o mal. Vai ser realmente como o Senhor que conhece o bem e o mal. Só que, vamos lá, eles precisavam disso? Eles precisavam dessa informação? E às vezes existem vozes que vêm que nós não precisávamos delas. Sabe aquele negócio que vem uma pessoa, olha, eu sou só teu amigo, tá? Eu só estou aqui te avisando que fulano estava falando mal de você. Fulano estava falando isso, isso e isso nas suas costas. É uma informação que eu preciso? É algo que eu preciso saber? Não queira saber se alguém fala mal de você. Não queira saber se alguém fala mal dos seus. Não queira essa informação. Por quê? Lembra de Moisés, que estava lá, Arão e Miriam. E será que Deus só fala através de Moisés? Será que Deus não nos usa? Será que é só o Moisés? E olha Moisés com quem ele casou, olha o que ele fez, tal. E aí vem o próprio Deus. Sabe aquele negócio que o pai chama todo mundo? Aquele momento que você sabe que alguém fez alguma coisa muito errada e que o pai já chega com a cinta na mão. Como vocês não temeram ao falar do meu servo Moisés? O próprio Deus nos defende. Existem informações que nós não precisamos. Ou pessoas que vêm, às vezes não vêm nem falar de nós, mas pessoas que vêm, olha, você sabe o que fulano fez?
Olha, porque o ciclano fez aquilo. E porque fez aquilo outro. Nós não precisamos saber dessas coisas. Existem coisas que vêm a nós só para nos colocar malícia. E aí vocês podem observar que quando nós recebemos coisas dessa natureza, é como se uma malícia entrasse. Realmente. É realmente o que a serpente fez. Entrou a malícia. Porque até então não tinha malícia. Não tinha aquele olhar malicioso, aquele olhar, né, negativo. Não tinha. E aí, quando vem a informação, quando recebemos algo, realmente entra aquela malícia. Então, nós não olhamos mais as pessoas com os mesmos olhos. Tudo nós desconfiamos. Tudo nós ficamos com o pé atrás. Isso é até uma cilada para nós, porque pode entrar um sentimento nos nossos corações, e um sentimento entra nos nossos corações, aí nós sabemos que o problema está feito, porque o coração é a porta, a entrada da vida, e a Bíblia diz, guarda o coração, precisa guardar o coração. Então, às vezes, informações vão chegando, vozes vão sendo ouvidas, que são só coisas para plantarem uma malícia dentro de nós. Nós precisamos, com todas as nossas forças, proteger e guardar os nossos corações. Não queira mais uma informação. Não queira saber da última fofoca. Não queira saber das últimas notícias. Algum tempo atrás, o bispo compartilhou no altar de uma pessoa que ela estava com problema de saúde. Então, a pressão estava oscilando, estava ficando ansiosa, e aí foi perguntar, o que você está assistindo? Porque foi bem na época que os noticiários, eles estavam assim, fervendo de notícias negativas. Às vezes nós paramos para ouvir um jornal, ouvir um noticiário, e nós saímos de lá aflitos, desesperados, preocupados, porque agora eu não vou mais viver. Sabe, eu vou usar um exemplo bem bobo. Sabe o Cid da Era do Gelo? A gente vai morrer? A gente vai morrer, entendeu? A pessoa ela vai assistindo aquilo, ela vai ouvindo aquilo, ela vai procurando aquelas informações e daqui a pouco ela está com medo, ela não vive. A pressão está subindo, a ansiedade está batendo a porta, a pessoa já não dorme mais, e aí já começa a alterar hormônio no corpo, já começa a sair ferida no corpo, já não come direito, porque pessoa ansiosa, aflita, desesperada, o estômago ele não funciona bem, então já não come direito, parece que tudo ferve lá dentro. Consegue entender como uma informação que nós não precisamos dela, quando essa informação entra uma série de coisas junto. Então, nós precisamos ter um bom filtro. O bispo prega muito sobre filtro. Nós precisamos buscar desesperadamente por filtro. Um filtro nos nossos ouvidos. Sabe o fio de água que ele vai filtrando todas as impurezas e não, né, chega no teu copo o negócio brilhando. Precisamos desse no ouvido. Porque vai filtrando informação, vai filtrando coisa, vai filtrando e só entra realmente o que é positivo, o que é bom, o que edifica. Nós precisamos tomar muito cuidado. A Eva recebeu uma direção, mas foi enganada, porque decidiu ficar com a voz errada. Simplesmente decidiu dar ouvidos à voz da serpente. Aqui em 1 Reis 12, versículo 6 diz, o rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai, Salomão. Versículo 8, mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens. O jovem, que já era jovem, que já era inexperiente, que acabou de sentar no trono, que não tinha experiência com o assunto,
nunca tinha reinado, rejeitou, não quis ficar com o conselho daqueles que supostamente eram os mais velhos, que estavam ali como conselheiros, que já tinham atuado com o pai, que já estavam ali na lida há muito tempo. Aí, existe outro ponto. Às vezes nós podemos cair naquela de, eu vou ouvir algo mais atualizado. Eu vou ouvir algo mais atual, mais jovem. Alguém, que não está ultrapassado. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por isso que a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Por quê? Porque um senhor de cabeça branca me garante que é sábio? Não. Assim como também um jovem não me garante que é sábio. Então, se eu tenho essas duas incertezas, eu preciso buscar por sabedoria, por discernimento, por sensibilidade à voz do Espírito, à voz do Senhor, para que eu ouça a voz do Senhor, para que eu saiba discernir o Espírito que está ali. Porque, claro, às vezes o Senhor vai usar a boca de alguém, às vezes o Senhor vai usar uma palavra que saiu do altar, às vezes o Senhor vai usar uma frase num louvor, às vezes o Senhor vai usar uma criança. Gente, quantas vezes o Senhor já não usou criança? Às vezes o Senhor vai usar a mula, como usou a mula. Às vezes o Senhor ele vai usar assim, de várias coisas, ele tem várias formas de agir. E aí cabe a mim buscar o discernimento e o entendimento. Qual voz é essa? Qual voz é essa que eu estou ouvindo? O que é isso que eu estou ouvindo? Quem é quem está me dando essa voz? Porque também facilmente nós podemos achar que uma voz da nossa cabeça é Deus falando. Só que na realidade somos só nós inclinados a algo. Por isso que nós precisamos buscar desesperadamente por essa sabedoria, por esse discernimento, por esse entendimento. Eu preciso buscar ter um relacionamento com Deus. É assim, quando você se relaciona com uma pessoa e que você conhece aquela pessoa, pelo bom dia, pelo oi, pela forma como ela te responde, você sabe se ela está bem ou se ela não está bem. Ela pode falar, está tudo bem, mas pelo tom de voz, pela forma como ela falou, você sabe identificar se aquilo é verdade ou não. Quando você conhece muito uma pessoa, você convive muito com ela, você sabe até a expressão, você consegue ler as expressões, você consegue perceber o jeito, você consegue discernir, porque você conhece essa pessoa. Quando nós nos relacionamos com Deus, que nós conhecemos a Deus, então eu consigo discernir, identificar o que é Deus e o que não é Deus. Quando eu vou ao Senhor, realmente eu busco por esse conhecimento, por essa experiência com Deus, por chegar naquele ponto de, não, agora eu vi ao Senhor. Não tem aquele louvor que nós cantamos, que quem já pisou no Santo dos Santos e outro lugar não sabe viver? O que é o Santo dos Santos? Lembra na época da lei, que tinha um tabernáculo? Existiam 3 separações ali. Tinha aquela parte que todo mundo podia entrar, que estava disponível para todos. Tinha uma segunda parte que os homens do Senhor podiam entrar, havia um povo que era separado, que podia entrar naquele lugar, mas havia aquele lugar que só o sumo sacerdote entrava. Que só alguém muito separado, santo, entrava. E aquele lugar é o lugar da presença de Deus, que era onde estava a arca da aliança, que é a presença do Senhor. Quando Jesus Cristo foi à cruz, que esse véu foi rasgado, não existe mais essa separação, esse lugar está disponível para nós. Então eu posso chegar naquele lugar, eu posso pisar naquele lugar, eu posso ter acesso ao Senhor. Então você não precisa mais vir até mim com o seu carneirinho. Fala, pastora, então preciso
falar isso para o Senhor. Aqui está a minha oferta, e eu pego o seu carneiro, o seu recado, eu vou a Deus, eu falo, recebo do Senhor e devolvo, sabe? Não precisa mais disso. Todos nós temos acesso. Então tá, eu tive acesso a este lugar, eu conheço aquela voz. Eu conheço aquela presença. Eu conheço de tal forma que eu não posso mais largar, que eu não posso mais abandonar. Então eu conheço. Eu sei como o Senhor age. Eu sei como o Senhor trabalha. Eu sei como o Senhor fala. Eu sei a forma como o Senhor se comunica. É como se nós soubéssemos, eu vou usar esse termo, mas entendam bem, Deus não tem um padrão. Mas é como se nós soubéssemos os padrões do Senhor, a forma como Ele se comunica. Isso aqui é do Senhor, não, isso aqui não é do Senhor, não. Isso aqui é meu. Isso aqui eu ouvi da minha cabeça. Isso aqui saiu de mim. Não, aquilo lá saiu do Senhor. E uma outra tradução de Coríntios diz: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então, todas essas vozes têm um significado. Todas essas línguas têm um significado e querem nos levar para uma direção. Por exemplo, falei muito sobre as redes sociais. Quando você entra, seja no Instagram, seja no YouTube, a pessoa que está lá, o nome dela é influencer. Ela é um influencer. O que o influencer faz? Influencia. Então, ali, ela tem um nicho que ela ataca. Ali, ela vai falar muito sobre um determinado assunto. E o que você procurar, você vai encontrar pessoas falando somente sobre aquele assunto. Qual que é o trabalho dela? Para que ela recebe? Para influenciar o maior número de pessoas possível. Ela recebe para isso. Este é o trabalho dela. Existem muitas vozes e tem um significado para cada uma delas. Cada uma delas quer nos levar para uma direção. Vamos além? Vamos sair desse ramo de internet? Não tem a voz do medo, não tem a voz da ansiedade, não tem a voz da preocupação, não tem a voz da angústia, não tem a voz da ira, da raiva, da inveja, do ódio. Não existem também essas vozes? Porque nós somos uma máquina de sentimentos. Muitos sentimentos estão aqui dentro. E cada um deles tem um propósito. Você pode observar pessoas muito irritadas, muito nervosas, muito ansiosas, elas têm problema na pele, elas têm problema no estômago, elas têm algum problema na imunidade, porque o significado é a direção, ela deu tanto ouvido àquela voz, que aquela voz foi levando ela para aquela direção. Às vezes a preocupação vai ficar gritando tanto na sua orelha, gritando tanto na sua mente, e você dá ouvidos à preocupação e você fica ruminando aquilo, você fica pensando naquilo, e pode observar que a maioria das coisas que nós nos preocupamos são coisas que nós não conseguimos resolver. É coisas que não dá para a gente resolver sozinho, coisa que talvez não é nem o momento de resolver. Às vezes a gente está no culto preocupado com o que eu vou fazer depois. E aí, qual que é o propósito dessa voz? Não é roubar minha atenção? Não é roubar o meu foco? Não é me impedir de receber algo, talvez, num próprio culto? De receber uma palavra? Então, tudo tem um significado. Aqui em João 10, diz: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Repitam comigo: porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho,
Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, quando nós conhecemos a voz do nosso pastor, Jesus, o Senhor, nós seguimos. Você sabe que a ovelha é chamada até de um animalzinho burro, né? Ela leva até esse carinhoso adjetivo. Mas tem uma coisa nela que ninguém tira. Ela conhece a voz do seu pastor. E eu posso ir esgoelar, e gritar, e chamar, ela vai seguir o pastor dela. Ela vai seguir a direção da voz, daquela voz que é familiar para ela. E aqui é o ponto onde eu falei que nós precisamos conhecer a voz do Senhor. Nós precisamos conhecer e discernir a voz do Senhor. Saber o que é a voz do Senhor. Porque quando eu sei, quando eu conheço essa voz, quando eu ouço essa voz, quando eu sei identificar essa voz, eu sigo ela. E pode vir outras que até se assemelham, mas eu sei que não é ela. Eu preciso conhecer a voz do Senhor. Porque quando eu não sou guiado e direcionado pelo Senhor, outra coisa ocupa o lugar. Então, se eu não sou guiado e direcionado pelo Senhor, eu sou guiado e direcionado por algum homem, por algum sentimento, por alguma emoção, por algum pensamento, pelo próprio diabo. De uma forma ou de outra, eu vou ser guiado e dirigido por alguém. Existe até aquela referência bíblica que, quando nós lemos, nós entendemos que a casa nunca fica vazia, nunca fica desocupada. E o que é essa casa? Somos nós. Nosso coração, nosso homem interior. Essa casa nunca fica vazia. Essa casa nunca fica desocupada. Sempre tem algo lá ocupando. Então eu preciso realmente buscar do Senhor o que controla a minha vida, o que guia a minha vida, o que direciona a minha vida, qual voz eu ouço. Porque talvez eu não gosto do meu resultado. Talvez eu não gosto do que eu estou vendo, do que eu estou colhendo. Quem pode mudar? Sou eu. Porque aí eu mudo a semente. Eu mudo o que eu estou ouvindo. Eu mudo o que eu estou recebendo. Consegue entender como foi dado um poder muito grande para cada um de nós? O poder de escolha é assim, acho que é o maior poder que o Senhor poderia ter nos dado. O poder de escolher. Você pode escolher o que você vai ouvir. Você pode escolher o que você vai seguir. Você pode escolher para qual direção você vai. Você pode escolher quem será o seu pastor. Se eu não gosto do que eu vejo em mim, quem pode mudar? Eu preciso dar o primeiro passo. Se eu não gosto do meu relacionamento conjugal, se não me agrada, se não é o que eu sonhei, se não é o que eu desejei, eu vou esperar o meu cônjuge mudar? Eu vou esperar ele fazer alguma coisa? Às vezes existem pessoas que estão só esperando o próximo mudar. Eu estou esperando alguém fazer alguma coisa e ninguém vai fazer nada. Quem tem que mudar primeiro somos nós. Você pode observar, até com o Senhor, quem dá o primeiro passo na direção do Senhor? Sou eu. Eu preciso dar o primeiro passo. Aí ele vem dando muitos outros na minha. Aí ele vem na minha direção, mas eu preciso deixar ele entrar, porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém abrir, então eu vou entrar e vou ceiar com ele. Vou entrar, se alguém ouvir e abrir. Mas se não abrir, eu não tenho como entrar. Se eu não gosto de como está o meu relacionamento com os meus filhos, quem pode mudar? Sou eu. Eu não tenho que esperar o meu filho mudar, porque às vezes ele não tem nem maturidade para isso. Às vezes não tem nada para me dar ali. Existe algo que na própria pedagogia nós falamos, é o cérebro
que é o desenvolvido. É aquele cérebro que é aquele que é maduro, é o cérebro maduro. Essa é a palavra que eu queria, é o cérebro maduro. Então, quando eu estou lidando com crianças, quem é o cérebro maduro? Sou eu. Sou eu. Eu vou esperar o quê da criança? É criança, está aprendendo. Quem dá o primeiro passo? Sou eu. Se eu não gosto do meu relacionamento ali, quem muda? Sou eu. Então, eu vou mudar as minhas ações. Eu mudo as minhas ações, eu mudo a semente que eu lanço, eu vou mudar a colheita que eu tenho. É simples. Eu não gosto do meu corpo. Meu filho, vamos lá. Eu não gosto do meu corpo. Quem pode mudar? Tem alguém te ameaçando, falando: coma essa barra de chocolate, senão eu vou te desmaiar. Coma esse prato, esse lanche desse tamanho, senão eu vou te machucar. Não. Se eu não gosto do meu corpo, quem pode mudar sou eu. Então, eu vou mudar o que eu como, eu vou mudar a minha atividade, eu vou fazer um exercício físico, eu vou fazer alguma coisa. Se eu não gosto da minha casa, se eu não gosto, eu vou fazer o quê? Vou esperar alguém me ligar, você foi sorteado para um programa que vai mudar a sua casa. Não, eu vou me levantar e eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso me posicionar. Olha o poder que o Senhor te deu. Olha o poder que o Senhor derramou sobre nós. Para nós usarmos bem esse poder, de forma certa, então nós precisamos buscar sabedoria. Nós precisamos buscar discernimento. Nós precisamos buscar discernir a voz do Senhor, entender a voz do Senhor. Eu não vou ler tudo com vocês, não vou ler, na verdade. 1 Reis 13, depois vocês meditam lá na casa de vocês. 1 Reis 13. É uma referência onde um jovem recebe uma direção do Senhor. Então, Deus dá uma direção, assim, nos detalhes. Você vai por esse caminho, você vai falar isso aqui para o rei, não coma, não beba, não descanse na cidade, e você vai voltar, e você não vai voltar pelo mesmo caminho, você vai voltar por outro caminho. Então, tinha um foco, tinha um alvo, tinha uma direção, você vai fazer isso, isso e isso. Então, a princípio o jovem começa fazendo bem, começa fazendo certo, só que ele se perde ali no meio do caminho. Mas, olha um ponto, ele começou fazendo certo, mas em algum momento ele se perdeu. Então, quantos que começam fazendo certo, começam com aquela voz certa, começam com aquela direção certa, e quando parece que está quase alcançando algo, se perde no meio do caminho. Se perde por quê? Eu poderia falar do próprio Sansão. Sansão foi controlado pelos seus sentimentos, foi controlado pelas suas vontades e pagou um preço alto. Então ele tinha a voz do Senhor. Ele tinha uma direção do Senhor, só que ele escolheu ouvir a voz dos seus sentimentos, das suas vontades. Caim cedeu para a inveja do irmão. Escolheu ouvir a voz da inveja. Aminon deitou-se com a sua irmã por uma paixão. E olha o detalhe. Da mesma forma que ele foi do 8 a 80, de 0 a 100, muito rápido. Da mesma forma que eu estou apaixonada, agora já tem uma versão. Sai da minha frente. Não quero te ver. Não quero mais olhar para você. Não cedeu a essa paixão. E também houve consequências sérias. Sara entregou a escrava para o seu marido, por quê? Porque eu estou frustrada. O Senhor ainda não fez no tempo que eu acho que Ele tem que fazer. Qual voz ela estava ouvindo? Porque ela tinha uma promessa. Ela tinha uma palavra, ela tinha algo, mas ela parou para ouvir outra. Saul perdeu o seu reino, por quê? Porque sentiu medo, porque ficou desesperado. Davi se deitou com Batseba, por quê? Porque se sentiu atraído. Todos estes
ouviram vozes que ocuparam o lugar da voz do Senhor. Ouviram vozes que falavam no seu interior. Ouviram as vozes que vinham e que falavam simplesmente ali no interior. Que foi o que aconteceu com aquele jovem, que saiu, fez tudo certinho e tal, e de repente vem um profeta velho e fala: Deus me mandou falar com você. Mas olha como nós precisamos do discernimento. Quem tinha falado com esse jovem no início era o próprio Deus. Por que Deus falaria no início com ele e agora na segunda vez Deus mandaria recado? Consegue entender que não tem sentido? Deus disse algo para ele no início, deu direções claras, e dali a pouco Deus ia mandar um recado. Dali a pouco Deus ia falar: eu mudei de ideia. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus. Deus muda de ideia? Não. Por isso que nós precisamos conhecer bem a voz do Senhor. Porque é óbvio que Deus não tem um padrão, né? Ele não está dentro de uma caixa, mas existe um padrão de comportamento. Então eu sei que Deus não mente. Eu sei que Deus não muda de ideia. Eu sei que se o Senhor me der uma direção, Ele vai cumprir com a palavra dEle. Então eu preciso conhecer essas coisas. Aqui em Números 23, diz: Deus não é homem, pois não mente, nem um filho de homem para que se arrependa. Aquele jovem, no final da vida, pagou um preço alto. E um preço alto por ouvir uma voz que ele não podia ouvir. Um preço alto porque se preocupou com algo que ele não tinha que se preocupar. Nós precisamos, de uma vez por todas, buscar do Senhor essa sabedoria, esse discernimento. Senhor, me ensina a ouvir sua voz. Me ensine a conhecer a sua voz. E só é possível quando nós nos relacionamos com Ele. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais intimidade nós temos. Quanto mais intimidade você tem com uma pessoa, mais você conhece ela. E você vai conhecendo tudo da pessoa. Quanto mais intimidade você tem com alguém, mais você conhece. Então, eu preciso buscar essa intimidade com o Senhor. Amém? Coloquem-se de pé, por favor. Eu já estou me estendendo no horário. Números 13, no versículo 30, diz: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Aqui duas vozes. A voz da fé e, por outro lado, a voz do medo. A voz da preocupação. Um decidiu ficar com a voz do Senhor. Um decidiu ficar com a voz do Senhor, com a direção do Senhor. O outro decidiu ficar com aquilo que estava vendo. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância. E deixei para trás as coisas de criança. Isso aqui, conforme nós vamos amadurecendo, então nós vamos deixando para trás as coisas de criança. Percebe que a criança, às vezes, ela é impulsiva. Criança, ela subir aqui nesse mármore, você fala pula, ela vai pular. Ela não está nem vendo se você está perto dela para segurar mesmo, se você vai segurar realmente. Pula, ela vai pular. Faz isso, ela vai fazer. Ela simplesmente segue. Nós precisamos ir crescendo, ir amadurecendo, deixar para trás certas coisas de criança. Certas coisas de criança nós precisamos deixar para trás. A pureza nós precisamos manter, mas o comportamento, o raciocínio, a fala, nós precisamos deixar para trás. Nós precisamos pensar como adultos. Precisamos falar como adultos. Um adulto faz o que é preciso, não faz o que quer. O adulto nem sempre vai fazer o que ele gosta. A realidade, quase nunca vai fazer o que gosta. A maior parte do tempo nós estamos fazendo o que nós não gostamos. O que não é confortável, o que não é agradável.
vai dizer para mim que você gosta de acordar cedo todo dia para ir trabalhar. Você adora trabalhar. Claro que quando você trabalha com o que você gosta, você tem prazer e tal, mas tem aquele dia que você está de saco cheio. Tem aquele dia que você fala, não queria ver gente, não queria ver ninguém. Eu não queria fazer isso, eu estou cansado de fazer isso. Quando a gente trabalha em determinado lugar, a gente trabalha tempos e tempos naquele mesmo lugar, não fico trocando assim uma vez por semana, sabe? Todo dia eu faço um negócio diferente. Não, às vezes nós fazemos aquilo que é cansativo, porque nós não fazemos aquilo que nós gostamos, mas o que é necessário, o que é preciso. Não é todo dia que eu quero orar, não é todo dia que eu quero ouvir a palavra, não é todo dia que eu quero ir à igreja. Tem dia que eu não quero, mas eu faço o que eu preciso fazer, eu sigo no que eu preciso seguir, eu faço o que eu tenho que fazer na hora que eu tenho que fazer. Com seus olhos fechados, com as mãos no seu coração, eu quero que você aproveite esses minutos que nós temos para falar com o Senhor e para buscar do Senhor essa clareza, esse discernimento. Busque do Senhor uma sensibilidade ao ouvir essas vozes. Você precisa de discernimento de espírito, porque quando algo vem a você, você precisa saber discernir. Você precisa saber quase que o sabor daquilo, para conseguir identificar, para conseguir se posicionar. Porque preste atenção nas coisas que você assiste. Às vezes você não estava nem dando tanta atenção a isso, mas preste atenção nas coisas que você está assistindo, nas pessoas que você está acompanhando nas redes sociais. Preste atenção nas coisas que estão aparecendo no seu Instagram, no seu YouTube, nos vídeos que você está consumindo. Porque às vezes a nossa intenção é boa. Não, mas essa pessoa quer estar ensinando algo. E realmente está ensinando algo, só que junto com esse algo está vindo um bônus, vamos dizer assim. É uma forma de se comportar, é uma forma de falar, é uma forma de agir que não é bacana, que não é legal. E não se engane, nós não pegamos só aquilo que supostamente é o bom, nós vamos acabar pegando o outro também. Nós vamos acabar pegando o comportamento, nós vamos acabar pegando as expressões, nós vamos acabar pegando o jeito de gesticular, o jeito de andar, nós vamos acabar pegando. Preste atenção nas coisas que você está consumindo. Preste atenção, talvez você está ouvindo jornais demais, você está lendo notícias demais. Eu não estou falando que você tem que ser um desinformado, não é isso. Preste atenção, porque às vezes você só está consumindo coisas que está te deixando aflito, que está te deixando ansioso, que está te deixando preocupado. Talvez você só está se alimentando de coisas que está fazendo mal para a sua saúde, para o seu corpo. O seu corpo talvez está falando. Preste atenção no seu corpo, porque o seu corpo fala. Talvez seu estômago já não está funcionando bem. É como se a comida não digerisse. Você deita, dorme, mas não descansa. Acorda, parece que mais cansado, parece que lutou a noite inteira. E é uma dor que aparece do nada. São feridas que aparecem do nada. É um cabelo que não para de cair. E às vezes não é o fisiológico, às vezes é o emocional. Às vezes é o próprio emocional. É o seu corpo falando: para. Olha como o Senhor é maravilhoso. Ele deixou o nosso corpo assim extremamente inteligente, porque Ele vai nos dando sinais. Nós precisamos
alinhar a nossa vida ao Senhor. Todos os dias da nossa vida nós temos que alinhar o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso homem interior, nós temos que alinhar ao Senhor. Conforme nós vamos nos alinhando com o Senhor, nós vamos tendo saúde, nós vamos tendo vida. Sabe quando você olha para a pessoa e ela tem vida? Você olha para a pessoa e parece que o rosto dela é diferente, parece que brilha alguma coisa ali, parece que o olhar dela é diferente. Isso é o próprio Deus. O Moisés, quando desceu do monte, ele desceu com o rosto resplandecendo, desceu com o rosto brilhando, tanto é que tinha que cobrir com um véu. Não podia andar descoberto, porque o povo se assustava com aquilo, o povo não estava acostumado com aquilo, e aquilo era o quê? Era o Senhor. Quando nós estamos cheios de Deus, quando nós estamos cheios da voz do Senhor, nós ouvimos a voz do Senhor, nós seguimos a voz do Senhor, e vamos nos enchendo disso, e nos enchendo disso, então o nosso homem interior vai mudando, nós vamos mudando. E eu quero que você ore ao Senhor neste momento. E eu quero que você busque do Senhor e peça por sensibilidade. Peça por sensibilidade, peça por essa sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça ao Senhor que dá a todos livremente, gratuitamente. Ele entrega para todos, Ele dá, está disponível para todos. Meu Deus, nós estamos aqui perante o Senhor, perante a sua presença, e sempre nós temos que agradecer ao Senhor. Sempre nós temos que agradecer ao Senhor. Nós precisamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama, e o Senhor nos ama tanto que o Senhor está o tempo todo nos dando direções. O Senhor nos ama tanto que o Senhor está o tempo todo nos falando algo, nos mostrando algo. O Senhor está o tempo todo nos direcionando a algo. O Senhor está o tempo todo corrigindo algo, aparando algo, podando algo, tirando aquelas folhinhas que estão mortas, aquelas coisinhas que já não podem mais estar. Meu Deus, eu quero orar ao Senhor neste dia, e eu quero pedir ao Senhor. Se o Senhor nos diz que está disponível, que nós precisamos pedir, então nós pedimos ao Senhor, nós buscamos o Senhor. Nos dê essa sabedoria, nos dê essa sabedoria. Nós precisamos desse discernimento, nós precisamos dessa sabedoria que somente o Senhor pode dar, que somente o Senhor pode derramar sobre nós. Nós precisamos dessa sabedoria, desse entendimento, desse discernimento. Nós precisamos dessa unção que vem do alto, desse entendimento que vem do alto, porque se não for o Senhor, não há quem possa fazer. Se não for o Senhor, não há quem possa operar. Então eu clamo ao Senhor, eu busco ao Senhor, eu peço do Senhor, para que o Senhor dê cada vez mais sensibilidade a todos nós, a voz do Senhor, as direções do Senhor, que nós saibamos discernir aquilo que vem do Senhor, daquilo que vem da nossa cabeça, que nós saibamos discernir aquilo que é nosso, daquilo que é do Senhor, aquilo que são dos homens, aquilo que provém dos homens. Eu clamo ao Senhor neste momento, e eu peço ao Senhor, meu Deus, derrame dessa unção, derrame dessa graça, derrame desse favor, derrame desse Espírito, que cada uma dessas pessoas possam ser cheias desse poder, e que saiam dessa reunião com decisões tomadas e estabelecidas. Que saiam dessa reunião com decisões no íntimo, de então se posicionarem da forma correta, de então fazerem da forma certa, de então seguirem na direção certa. Eu clamo ao Senhor para que assim seja. Eu quero pedir por uma dose de unção maior, uma graça maior, um favor maior. E eu quero pedir ao Senhor para que todas essas pessoas
não saiam daqui as mesmas, não saiam daqui da mesma forma, não saiam daqui da mesma maneira, que nós possamos ver grandes e grandes mudanças, grandes e grandes transformações, que nós possamos ver cada uma dessas pessoas crescendo, avançando, crescendo em sabedoria, crescendo em maturidade, crescendo em unção, crescendo em poder, que nós possamos ver cada dia mais a nossa igreja crescendo para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero consagrar tudo, colocar tudo nas suas mãos e pedir a tua bênção, a tua unção e o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, e graças a Deus, amém. Saúdem ao Senhor.